Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Anime, a sua fonte de informações para o universo que a gente tanto gosta. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um dos animes de romance mais populares dos últimos anos, que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo e que desde o final da sua primeira temporada deixou muita gente se perguntando se a história vai realmente continuar. E sim, hoje a gente vai responder de forma completa e definitiva a pergunta que não quer calar. Será que Fufu e Jouko Ibito Miman vai receber uma segunda temporada? Então se você também quer ficar sempre por dentro de todas as confirmações, novidades, atualizações e chances de novas temporadas do mundo dos animes, aproveita esse início do vídeo, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai ser o primeiro a saber quando o seu anime favorito vai ganhar uma nova temporada, quando surgirem informações oficiais de uma continuação, ou até mesmo quando infelizmente algum anime querido não tiver chance de retorno. Eu tô com uma meta de atingirmos 11 mil inscritos antes do final desse ano, então eu adoraria que você me ajudasse a bater essa meta. Para caso você não conheça, tenha caído de paraquedas nesse vídeo, vamos começar falando um pouquinho sobre do que se trata o anime, e também claro, caso você não se lembre bem. Fufu e Jouko Ibito Miman é um anime do gênero romance escolar, que mistura também bastante comédia romântica, slice of life e aquele típico clima de tensão amorosa que todo fã de romances adora acompanhar. A história se passa em um colégio onde existe um programa escolar bastante inusitado. Os alunos são obrigados a participar de uma espécie de atividade de simulação de vida de casados. Basicamente, eles precisam formar duplas, viver juntas como se fosse um casal e realizar diversas tarefas para conseguir boas notas nessa disciplina. E é justamente aí que começa a nossa história, quando o nosso protagonista, Jiro Yakuin, que é um garoto tímido, um tanto introvertido, acaba sendo colocado no programa ao lado de Akari Watanabe, que é o completo oposto dele. Uma garota super extrovertida, popular, cheia de energia, bem divertida, é aquele típico perfil de garota descolada que todo mundo conhece na escola. Só que tem um detalhe. Tanto Jiro quanto Akari estão apaixonados por outras pessoas. Jiro gosta da sua amiga de infância, Shiori, e Akari gosta de Minami, um garoto super popular da escola. Ou seja, nenhum dos dois está feliz com essa combinação. Mas como o programa tem um sistema de pontuação, onde os casais que tiverem as melhores notas podem ganhar a chance de trocar de parceiros, os dois acabam se unindo com um objetivo em comum, fingirem que são um casal perfeito, acumularem pontos e assim conseguirem ser realocados para os seus respectivos crushes. O problema é que com o tempo essa convivência forçada começa a gerar sentimentos reais entre eles, e aquilo que era apenas uma encenação começa a se tornar cada vez mais confuso, tanto para Jiro quanto para Akari. E é aí que começa o grande drama romântico da história, que mistura cenas divertidas, emocionantes, fofas e, claro, talvez alguns momentos de bastante tensão amorosa. O anime foi lançado em outubro de 2022 e rapidamente conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo, seja pela qualidade da sua animação, pelo carisma da protagonista ou pela maneira como desenvolve os relacionamentos de forma gradual e divertida. Porém, agora a pergunta que muitos fãs aguardam ansiosamente por uma resposta é a possibilidade de uma segunda temporada. Afinal, essa segunda temporada vai realmente acontecer? E para responder isso, como sempre, nós vamos analisar de forma bem completa 4 fatores fundamentais: o status do material original, os lucros que o anime gerou, a popularidade da obra e também a situação atual do estúdio responsável pela produção. Começando pelo primeiro ponto, que é os status do material original, as notícias são extremamente animadoras. Fufu e Jouko Ibito Miman é uma adaptação direta do mangá escrito e ilustrado por Yuki Kanamaru, que está em publicação desde março de 2018. Até o momento da gravação desse vídeo, o mangá já ultrapassou a marca de 80 capítulos lançados oficialmente no Japão, sendo que novos capítulos continuam a ser lançados e publicados regularmente. Isso significa que a obra está em andamento, com uma história longe de ser finalizada, o que já é um ótimo sinal quando pensamos na possibilidade de uma nova temporada. Se a gente olhar para a quantidade de conteúdo que foi adaptado na primeira temporada do anime, podemos perceber que ela cobriu aproximadamente 30 capítulos do mangá. E isso é muito importante, porque significa que no momento existem mais de 50 capítulos inéditos que podem ser utilizados por uma segunda temporada. E vale ressaltar, dependendo da quantidade de episódios que for planejado ou a forma que for adaptado, esse conteúdo seria suficiente não só para uma segunda, porém até mesmo para uma terceira temporada. Aliás, eu acho que é um dos pontos mais favoráveis da nossa análise. Indo agora para a parte dos lucros, que é um dos fatores mais determinantes na decisão de renovar ou não um anime, os sinais também são extremamente positivos. Mesmo em uma temporada que esteve repleta de animes populares, Fufu e Jouko Ibito Miman conseguiu se manter consistentemente no top 10 dos animes mais assistidos durante toda a sua exibição. E isso já é um dado que por si só mostra que o anime teve um desempenho comercial acima da média, especialmente considerando que ele faz parte de um gênero que nem sempre é
é o mais priorizado pelos comitês de produção. Mas os bons números não param por aí. As vendas de produtos relacionados ao anime, como figuras, posters, chaveiros, camisetas, artbooks e outros itens de merchandising, foi muito boa, mesmo não sendo uma obra com apelo de mercado tão grande quanto os outros animes que saíram na época, como Spy Family ou Chainsaw Man. Fullfui Joukibito Miman conseguiu gerar uma quantidade significativa de lucro, especialmente no mercado japonês, onde animes de romance com protagonistas femininas carismáticas costumam ter um apelo muito forte na venda de figuras e outros produtos colecionáveis. Tudo isso leva a uma conclusão muito clara. Do ponto de vista financeiro, o anime se pagou com muita folga e muito provavelmente gerou lucro para o comitê de produção. E como a gente sempre explica aqui no canal, animes que dão lucro têm suas chances de continuar muito maiores do que aqueles que não conseguem se pagar. Agora, falando da popularidade, os dados são extremamente favoráveis. No MyAnimeList, que é o maior site de catalogação de animes do mundo, a primeira temporada de Fullfui Joukibito Miman está próximo da marca dos 400 mil membros, e pode não parecer para quem não acompanha esse tipo de dado, mas esse é um número muito expressivo, especialmente se considerarmos que estamos falando de um anime de romance com apenas uma temporada. Para você ter ideia, existem animes que já ganharam continuações confirmadas e que têm menos membros do que isso. Além disso, a nota do anime no site se mantém estável e muito positiva, indicando que quem assistiu gostou, recomendou e quer ver mais. Vale lembrar também que a popularidade não se limita somente no MyAnimeList. No Japão, o mangá teve um aumento expressivo nas vendas após a publicação do anime, o que é um indicativo muito claro de que a adaptação foi bem recebida e conseguiu gerar interesse suficiente ao público para impulsionar também o material original. E fora do Japão, o anime também se tornou tema recorrente nas redes sociais, com discussões constantes sobre os casais, teorias sobre quem o Jiro deve escolher, além de muita produção de fanarts, fanfics e até edições de vídeos feitos por fãs do TikTok, Instagram e YouTube. Mas como sempre, existe um ponto que merece uma atenção especial, e esse ponto é a situação do estúdio responsável pela produção do anime. Fullfui Joukibito Miman é produzido pelo estúdio Motor, que é um estúdio relativamente novo no mercado de animes. E justamente por ser um estúdio novo e de porte pequeno, ainda é difícil traçar um padrão sobre como eles lidam com sequências e continuações. Estúdios pequenos geralmente trabalham num ritmo mais lento, pois contam com menos equipes e, consequentemente, conseguem desenvolver menos projetos simultaneamente. No momento, o estúdio Motor já tem projetos em andamento nesse ano, o que naturalmente acaba ocupando parte da sua linha de produção. Isso significa que mesmo que uma segunda temporada do anime já esteja sendo planejada nos bastidores, ela pode acabar demorando um pouco mais para ser produzida e anunciada. Analisando todos esses fatores juntos, status do material original, lucros, popularidade e a situação do estúdio, nós podemos afirmar de forma bem fundamentada que as chances de uma segunda temporada do anime são de aproximadamente 75%. Isso quer dizer que existe sim uma boa probabilidade de que a série retorne, embora o fator que mais possa atrapalhar esse retorno no curto prazo seja de fato a capacidade produtiva do estúdio. Dito isso, a nossa previsão aqui no Mundo Anime é que a segunda temporada de Fullfui Joukibito Miman deve ser anunciada entre o final de 2025 e o começo de 2026, com uma janela de estreia estimada entre o final de 2026 e meados de 2027. Claro que isso é uma previsão baseada no ritmo de mercado e na situação atual do estúdio. Se o estúdio Motor quiser anunciar o anime amanhã, ele pode também. Pode mudar caso surjam novas informações ou mudanças na agenda de produção. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de ver uma segunda temporada do anime? Na sua opinião, quem deve ficar com Jiro no final dessa história? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. E claro, novamente, chegando ao final do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Mundo Anime você sempre vai ficar por dentro de todas as informações sobre seus animes favoritos. Muito obrigado pela sua audiência, agradeço bastante e seja bem-vindo ao canal Mundo Anime. Eu te aguardo no próximo vídeo, valeu e até a próxima!